Olá pessoal, eu sou a Neila do blog Manu e Manias e na aula de hoje eu vou ensinar a terceira peça que compõe um jogo de banheiro classique. Vamos aprender a tampa do vaso sanitário. Na descrição do vídeo vocês encontram a lista completa de materiais e também o link do site do Armarinho São José para que você faça a compra dos seus materiais. Então, para começarmos a tampa do vaso sanitário, a gente vai fazer um cordão com 47 correntes. Laçamos a agulha, conto 1, 2, 3 e na quarta corrente eu venho trabalhando pontos altos. Farei um ponto alto para cada corrente de base. Quando eu chegar lá no final do cordão, eu terei 45 pontos altos. Cheguei ao final da carreira em pontos altos, viro o trabalho, venho para o primeiro pontinho de base e aqui eu faço um ponto baixo. E farei um ponto baixo para cada ponto alto de base. O nosso trabalho, ele é composto então nessa fase de pontos altos, nessa fase então do fio cru, de uma carreira em ponto alto e uma em ponto baixo. Então desta forma eu vou trabalhando até chegar lá no final, fazendo apenas pontinhos baixos. Aqui chegando ao final, quero mostrar para vocês aonde é que a gente prende o último pontinho baixo. É sempre nesse cordãozinho aqui bem do cantinho, ó. Tá? Para voltarmos então com os pontos altos, eu subo com 2 correntes, viro o trabalho. Já não trabalho esse ponto, o próximo aqui, porque já são as correntes. Venho para o ponto do lado e aí eu inicio a carreira de pontos altos de retorno. Lembrando que a minha direita é onde estão os pontos altos e o avesso é onde estão os pontos baixos. Eu vou trabalhar, gente, desse jeito, entre carreiras de ponto alto e ponto baixo por 6 carreiras, tá? Aí eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai começar fazendo a diminuição para dar formato à nossa tampa do vaso sanitário. Então, pessoal, eu fiz as 6 carreiras em pontos altos e baixos. E agora a gente vai começar a fazer uma sequência de 7 carreiras, onde nós faremos diminuições em um lado aqui da nossa peça. Então aqui eu terminei essa sequência com a carreira de pontos baixos, eu venho aqui com as 2 correntes para iniciar a próxima carreira e o que eu vou fazer? Fiz então o primeiro ponto alto, no ponto seguinte eu vou laçar a agulha, vou tirar e deixar uma laçada na agulha. Vou para a próxima e faço a mesma coisa. Agora eu fecho tudo, os 2 de uma vez. Nesse processo, eu acabei diminuindo um ponto. Eu costumo fazer isso sempre um ponto depois da borda, que assim tem um acabamento bem melhor. Agora eu continuo trabalhando normalmente os pontos altos, tá? Vou chegar até aqui e aqui eu vou trabalhar essa lateral reta. A diminuição é apenas de um lado. Então eu venho até aqui, volto com os pontos baixos e aí eu já volto com vocês para mostrar como é que eu vou fazer a diminuição no final de carreira, tá? Então aqui estou trabalhando a carreira de volta então com os pontos baixos e aqui como é que eu vou identificar? Eu tenho que ter 3 pontos livres para poder fazer a diminuição. Esse último é aquele que eu vou trabalhar normalmente e os 2 anteriores onde eu vou fazer a diminuição. Então, eu venho nesse antepenúltimo, né, insiro a agulha aqui e deixo o ponto aqui. Vou no próximo e faço o mesmo processo. E aí eu venho no último e trabalho ele normalmente. Então, aqui a gente também fez uma diminuição. Deixa eu achar aqui o pontinho, ó. Tá? Então, nós diminuímos um ponto aqui.
Voltando agora, eu vou fazer a diminuição de novo, porque é no início da carreira. Então, eu faço os 2 pontos que são as duas correntinhas que são o início de carreira, viro o meu trabalho. Esse ponto aqui, então, é a corrente que eu trabalhei. Venho para o próximo ponto, deixo metade na agulha. Vou para o outro e faço a mesma coisa. Agora eu tiro os 2 de uma vez. Então, aqui eu diminuí mais um ponto. Então, pessoal, vejam que nós trabalhamos 3 carreiras diminuindo pontos. Eu vou trabalhar mais 4, totalizando 7. No final dessas 7 carreiras, eu terei aqui um total de 38 pontos, tá? Lembrando que na outra lateral eu trabalho normalmente sem diminuir nada. Então, feito isso, a gente vai ter essa lateral concluída com 38 pontos. Então, aqui, pessoal, finalizei as carreiras, então as diminuições, e aqui eu finalizei com pontos altos, com 38 pontos, tá? Cortei o fio e arrematei. Agora eu venho aqui onde eu iniciei, e aqui eu vou trabalhar a segunda parte, partindo deste ponto. Vou iniciar bem no cantinho aqui, ó, fazendo um ponto alto. E para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, vejam que, ó, vejam aonde eu introduzo a agulha, ó, bem dentro do ponto mesmo. Assim, nós teremos um acabamento bem melhor trabalhando desta forma. O que eu vou fazer aqui? Exatamente o que eu fiz nessa outra parte. Trabalhando os 45 pontos, em pontos altos, voltando em pontos baixos, até totalizar 6 carreiras entre baixos e altos. Depois, nesse mesmo lado, na parte de lá, eu vou iniciar as diminuições, tá? A partir da 7ª carreira, até chegarmos então aos 38 pontos também desse outro lado. O que vai acontecer após então eu iniciar as diminuições trabalhando as 7 carreiras, tá, gente? Então, dessa forma, a gente vai ter a nossa base central pronta. Então, aqui, pessoal, após a gente concluir então a parte central, a gente vai passar uma carreira de ponto baixo, que, né, quem já fez as outras peças já sabem como funciona. Então, aqui, ó, na parte de baixo, então, da tampa, eu fiz 35 pontos baixos, seguindo aquela regrinha de fazer no cantinho, né, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Aqui nos pontos altos eu intercalo entre um ponto e 2, fazendo sempre um ponto aqui na carreira de ponto baixo, deu 35 pontos. Na extensão aqui na lateral toda aqui, eu tenho daí um total de 116 pontos. Então, aqui eu vou fazer ponto corrido, tá? Não vou... O lequinho eu só vou fazer aqui nesses 2 cantinhos aqui da parte de trás da nossa tampa, tá? Pessoal, aqui, ainda falando dos pontos baixos, quando eu chegar nessa parte aqui da voltinha aqui, saindo aqui da parte reta, eu vou fazer sempre 2 pontos altos em cada ponto aqui, esse que fica atravessado, tá? Não vou intercalar 1 e 2, porque senão a gente vai ter uma falta de pontos. Então, quando eu chegar aqui na ponta, até lá na outra ponta, aqui desse lado, antes de começar a parte reta, eu trabalho 2 pontos em cada ponto alto, 1 no baixo, 2 no alto e 1 no baixo, até chegar aqui no fundo. Aí vocês vão ter aquela quantidade de pontos que eu passei para vocês. Então, eu dou as 2 laçadinhas aqui na agulha e venho bem aqui no cantinho, vamos no primeiro canto, daí a gente já trabalha essa parte aqui, ó. Dentro do canto, então, eu vou trabalhar o leque, que são 3 pontos altos, 3 correntes e os 3 altos. Uma correntinha, 2 pontos de espaço, né, pra gente fazer o próximo. Então, aqui a gente trabalha os 3 sozinhos.
E assim a gente vai trabalhando até chegar lá no outro lequinho, onde a gente vai trabalhar da mesma forma que eu fiz esse aqui. Aqui vai dar certinho um leque aqui também. A partir daqui, gente, nós vamos trabalhar o leque aqui e aqui a gente vai fazer corrido, tá? Pula um, faz os três, pula um, faz os três. Então aqui, gente, eu trabalhei o outro leque aqui nessa lateral e vim trabalhando aqui até chegar, passando a parte reta aqui. Agora eu estou naquela curvinha. Aqui, gente, eu vou trabalhar 3 bloquinhos sem pular ponto de base, tá? Então aqui eu fiz um, tá? Eu dou a corrente de espaço e eu vou para o próximo já. E faço os 3. Ó. Não muda nada, quer dizer, não muda nada, muda apenas que eu não vou pular o ponto de base. O restante eu faço da mesma forma. Ó. Aí eu terei, ó. Então assim, ó. Assim a gente vai pular menos espaços para depois a gente não ter uma falta de pontos, tá? Continuo pulando um de base, fazendo da mesma forma até chegar aqui um pouco antes da curva. Vamos ver aonde vai cair, né, os bloquinhos desse lado. E aqui também eu vou fazer da mesma forma. Farei, ó, 3 bloquinhos onde eu pularei, não pularei nenhum ponto, na verdade, de base, tentando fazer com que fique aqui desse outro lado, tá? Então eu vou fazer, depois eu volto para mostrar para vocês aonde caiu então esse outro lado. Aqui então, pessoal, trabalhei até vir na outra lateral, aqui na outra voltinha, ó. E fiz exatamente a mesma coisa. Fiz 3 bloquinhos aqui, onde eu pulei aqui, onde eu não pulei, aliás, pontos aqui no meio, tá? Agora eu sigo na lateral, pulando normalmente até chegar lá onde eu iniciei. Então, finalizei essa primeira carreira com os bloquinhos, tá, gente? Então, aqui a gente teve do lado, nas laterais, antes de fazer aqueles que a gente não pula os pontos, 9 bloquinhos de cada lado. E aí a gente faz aquele processo de os 3 sem pular ponto de base. Agora a gente vai voltar a trabalhar com o fio cru e aqui a gente vai seguir aquela mesma regra que a gente já usou nas demais peças, né? Que são as 5 carreiras intercalando cru e colorido. Aqui na segunda carreira, então, em bloquinhos, aqui na cor cru, eu trabalho a parte de baixo, venho trabalhando o bloquinho dentro do espaço de corrente, trabalho 9 espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º eu trabalho 2 correntinhas no espaço e não uma. No próximo também e no outro também. Então, por 3 espaços eu trabalho 2 correntes. Aqui então eu vou trabalhar depois então da sequência aqui de 3 espaços com 2 correntes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços com uma corrente apenas. Trabalho novamente 3 espaços com 2 correntes e aqui eu terei mais 9 com apenas uma corrente. E aí eu encerro a carreira aqui onde eu comecei. Nessa terceira carreira então de bloquinho, gente, a gente vai ter mais uma pequena alteração. Eu venho aqui na lateral, contando sempre daqui, tá, gente? Aqui a lateral, aqui a parte de trás da tampa e aqui a parte da frente. Nesta terceira carreira eu trabalho o leque, mais 10 bloquinhos, tá? Com uma correntinha de espaço entre cada bloco. E aqui no 11º, que vai dar bem no meio, aqui lembram que na carreira anterior a gente fez 3 espaços com 2 correntes? Esse leque aqui vai dar bem no espaço do meio dos 3. Eu trabalho um leque duplo, quer dizer, um leque duplo não, a gente vai trabalhar, ao invés de um bloquinho, um leque, ou seja, 3 pontos altos, uma corrente, 3 altos. Vou trabalhando normalmente bloquinhos simples, até chegar novamente aqui do outro lado, aqui ó, aqui eu tenho os 3 espaços onde eu trabalhei 2 correntes.
O primeiro eu trabalho leque simples, uma corrente, e no do meio eu trabalho esse leque duplo, tá? 3 correntes, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Sigo trabalhando leques normais até finalizar a carreira. Nesta quarta carreira, pessoal, a gente vai trabalhar como de costume, ou seja, sem nenhuma alteração. Bloquinho dentro de bloquinho, aqui onde eu fiz aquele bloco duplo lá na carreira anterior. Trabalho um bloquinho no centro, um antes, um depois e normalmente, sigo normalmente. Aqui eu farei apenas bloquinhos simples com uma correntinha de espaço em todos os blocos, tá? Aqui também, ó, estou chegando aqui, faço o bloquinho aqui e venho seguindo até o final da carreira. Aqui então, pessoal, agora a gente vai fazer, quer dizer, vou passar para vocês a última carreira então de bloquinhos. Como é que a gente vai fazer? Venho aqui na lateral e aqui eu vou contar 11 espaços de correntinhas com uma corrente. Aqui os bloquinhos continuam os mesmos, tá? 11 com uma corrente. A partir do 12º, eu vou fazer bloquinho e 2 correntes, bloquinho e 2 correntes. Por 15 espaços, ó. Até chegar lá do outro lado. Teremos 15 espaços com 2 correntes. A partir, depois desses 15, eu volto a trabalhar bloquinho e uma corrente. Aí eu terei nessa outra lateral mais 11 espaços com uma corrente. Então essa é a última carreira de blocos. Depois eu volto então para a gente fazer aquela carreira em pontos altos. Mas vejam só como é que vai ficando lindo, gente, ó. Bem arredondadinho na parte de cima, ó, bem legal, né, gente? Então vamos lá completar essa carreira que eu já volto então para a gente fazer a carreira em pontos altos. Então vamos agora fazer a carreira em pontos altos, né? Eu vou iniciar aqui no cantinho, com o fio cru, eu entro aqui no leque e trabalho um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntes e trabalho mais 2 pontos altos. Aqui, gente, eu vou pular esse próximo ponto aqui e vou para o outro. Então, aqui a gente teríamos 3 pontos de base aqui, né? Então, eu não trabalho esse primeiro, apenas os 2 seguintes. E aqui eu continuo normalmente, trabalhando no espaço de uma corrente um ponto, sobre os pontos aqui dos bloquinhos, um ponto sobre cada ponto. E assim por diante, tá? Quando eu chegar aqui no outro leque, eu também vou trabalhar apenas os 2 pontos iniciais e vou deixar para fora esse. Faço o leque e daqui em diante eu trabalho todos, tá? Por que eu deixo fora esses 2? Porque eu quero que a minha parte de trás da tampa não fique tão aberta. Quero ela um pouquinho mais retraída. Aqui eu trabalho normalmente, então, leque, 3 pontos aqui, ponto, ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui no espaço onde nós temos as 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos aqui dentro no espaço. Aqui, um ponto sobre cada ponto e aqui 2. Então, na verdade, aqui eu vou seguir trabalhando a quantidade de pontos da carreira de baixo, eu trabalho em pontos altos nessa carreira. Então, aqui cheguei ao final da carreira, então, de pontos altos, né? Aqui onde eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo, venho aqui para o próximo ponto com um baixíssimo e vou aqui para dentro do leque com mais um. Aqui eu vou subir com 2 correntes e vou trabalhar o leque de 5 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e 5 pontos altos. Lembrando que os 5 pontos a gente faz somente nos cantos, tá? No leque do meio, a gente faz apenas 3, 4, 5. Pulo 1, 2, vou para o próximo e faço um baixo, 2 baixos, 3 baixos. Laço a agulha, pulo 1, 2 e no terceiro eu faço um ponto alto,
Vou para o próximo. Um ponto alto, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntes. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz os 2 e mais 2. E agora o último eu faço no ponto seguinte. Eu faço desse jeito para não ficar um leque muito... Não acho legal que fiquem todos os pontos dentro, o leque inteiro dentro de um ponto de base. Pulo 1, 2 e faço aqui novamente os três baixos. Então, a gente vai seguir dessa forma, pulando 2, fazendo o leque, fazendo os pontos baixos. Quando eu chegar lá no cantinho, eu farei os 5 novamente. Então, vamos chegar aqui, vamos fazer o leque e depois a gente vai contornar toda a nossa peça, então, fazendo esses leques de 3 pontos altos. Então, agora vamos fazer a última carreira, que é o biquinho de acabamento. Eu laço a agulha e venho aqui no cantinho, antes do canto, nesse ponto aqui nós temos os 3 pontos baixos. Eu venho no ponto abaixo aqui do ponto do meio, faço ponto baixo, vou começar por aqui, tá? Venho aqui para o primeiro dos 5 pontos altos e faço um baixo. Mais um. Faço um total de 4, deixando o último para trás, tá? Dentro do leque eu trabalho 4 pontos altos. Três correntinhas, faço aquele picô onde eu tiro com um ponto baixíssimo, faço novamente os 4, 4 somente no canto, tá, gente? Deixo para trás o primeiro também e vou nos 4 seguintes. Se vocês perceberem que o ponto de vocês é muito apertado e aqui ficar repuxado, podem fazer uma correntinha aqui, tá? Eu no meu não faço, mas vocês podem fazer. Venho aqui então onde nós temos os 3 baixos e no meio. No ponto do meio eu desço no ponto alto que fica logo abaixo e aqui eu faço o ponto baixo. Agora eu estou no leque de 3 pontos altos, então eu venho direto no primeiro ponto alto, faço um baixo, 2 baixos e 3 baixos. E dentro do leque, então, eu faço os 3 pontos altos. As 3 correntinhas também. Mais os 3 pontos altos. E aqui eu venho, então, trabalhando, aqui eu trabalho todos os pontinhos, tá, gente? Não deixo para trás nenhum desses 3. E aqui, então, novamente, eu pego aquele ponto pela frente e trabalho baixo, tá? Então, esse é o bico de acabamento, então vamos trabalhar em todos os leques. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu faço igual a esse, que é um pouco maior. Quando eu chegar aqui nessa parte arredondada, coloquem uma correntinha antes daquele ponto baixo alongado e depois, para não ficar assim repuxado, porque a volta é sempre mais problemática, tá, gente? Então, vocês podem iniciar mais ou menos no leque aqui, onde nós temos aquele aumento que a gente fez, o leque duplo aqui, o bloquinho duplo, na verdade, que é o leque. Podem se guiar, então, por esse, para iniciar mais ou menos aqui nessa altura de onde a gente fez o leque. E faça, então, dá uma correntinha de espaço, então, ali entre o ponto baixo alongado. Então, eu vou finalizar a minha e já volto para mostrar para vocês. Aqui está, então, a minha peça concluída, então, a parte de cima pronta. Vejam só que ela ficou bem legal, bem retinha aqui na parte arredondada. Essa tampa tem um tamanho final
que pode chegar a 40 de largura e em torno de 46, 47 de comprimento. Então é um tamanho bem bom também. Eu sugiro, pessoal, que vocês coloquem as flores antes de fazer a parte interna. Porque depois que vocês fizerem a parte interna, ela fica mais retraída, né? Então não fica legal. Então já coloquem as flores, então, nesta etapa aqui. Lembrando, então, que as flores, vocês vão encontrar a aula delas no meu canal, que está na descrição do vídeo também, tá? E das folhas da mesma forma, tá? Ó, então a gente vai ter as flores e as folhas para colocar. Lembrando que eu oriento vocês a fazerem uma pré-colagem com a cola universal e depois podem costurar ou usar uma cola quente para fixar melhor. Então era isso, pessoal. Eu vou agora fazer a parte interna. Esta parte da tampa, eu tenho uma aula específica no meu canal, que é parte interna de tampa de vaso sanitário. Eu vou usar exatamente aquele modelo. Se quiserem fazer outro, fiquem à vontade. Então eu vou finalizar a parte interna e volto para mostrar para vocês a peça concluída. Aqui está então, pessoal, a nossa tampa do vaso finalizada. Aqui já com a rede interna pronta. E aqui então na parte de cima, então já com a colocação das flores e das folhas. Vejam que ela ficou bem bonita. Então, pessoal, dessa forma a gente conclui mais essa videoaula. Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo, de comentar, de compartilhar nas suas redes sociais. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo e até a nossa próxima aula!